Graça e paz mais uma vez. Que bom que você está aqui conosco no canal da Igreja Batista Central. Nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa alegria, o nosso prazer, na verdade, é contribuir para o seu crescimento, para que você conheça e entenda as Escrituras. As Escrituras não têm um alto conflito, elas se harmonizam. Por exemplo, na Escritura há uma harmonia de propósito. Abre aspas. Diz assim a Escritura: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. Amado, o Deus soberano, que livremente se revelou e inspirou os escritores sagrados para registrar a sua revelação, faz com que sua palavra escrita alcance o objetivo, o seu propósito. Mas o que é que Deus pretende? Qual é o propósito de Deus? Vamos voltar um pouco na história bíblica. Com o pecado dos nossos primeiros pais, descrito em Gênesis, a morte passou a ser o selo de toda a criação. Contudo, em Gênesis 3,15, no chamado proto-evangelho, Deus faz a sua promessa, evidenciando assim que proporcionaria historicamente o caminho da salvação, o caminho da restauração do homem caído. A Bíblia só se tornou necessária devido à queda, ao pecado do homem, pois antes do pecado havia uma maravilhosa harmonia em toda a criação. E Deus falava diretamente com o homem. Todavia, com o pecado, houve um transtorno na vida humana, com alcance físico, moral e espiritual. A natureza também sofreu os efeitos devastadores da desobediência do homem. Por isso, a Bíblia é o registro da palavra e dos atos salvadores de Deus na história. A Bíblia traz o registro das promessas de Deus e da sua respectiva execução, a fim de nos conduzir de volta a Deus, encontrando dessa forma a esperança que emana do próprio Deus. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança em Cristo. Paulo escreveu também com a mesma convicção, dizendo que Cristo é a nossa esperança, e em outros de seus escritos. Paulo demonstra que os homens sem Cristo estão sem esperança, sendo carcomidos ou sendo corroídos pela desesperança que gera o desespero. O Evangelho de Jesus Cristo não é o algo que nos é oferecido para debate ou discussão, e sim para nossa aceitação e fé. O Evangelho de Jesus Cristo não busca nossa aprovação, mas exige nossa obediência. Não convida discussão, ao contrário, comanda diligência. No seu Evangelho, Deus não se propõe a satisfazer a nossa curiosidade. Ele almeja conduzir-nos a Ele mesmo em adoração e gratidão, a fim de recebermos dele a esperança inconfundível da vida eterna. Por isso, todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e de sua morte na cruz, sua gloriosa ressurreição, uma necessidade absoluta e central, não é cristão. É sim uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Quem disse isso foi o Dr. Martin Lloyd Jones, que também diz: Cristo é tanto o centro como a circunferência. Ele é tudo e tudo nele se cumpre. Amados, o propósito harmonioso de Deus é a sua própria glória. Deus é o fim de todas as suas obras. Ele não existe para o nosso interesse, mas nós existimos para o interesse dele. É sua natureza e prerrogativa agradar a si mesmo e a sua vontade. Seu beneplácito revelado é fazer-se grande aos nossos olhos. O alvo predominante de Deus é glorificar a si mesmo.
Não esqueçamos, entretanto, que a justiça, a bondade, a misericórdia e o amor, dentre outras perfeições de Deus, permeiam toda a sua obra. Deus, como já vimos, nos conduz a Ele, para que, na contemplação da sua glória, da sua majestade, recebamos a salvação preparada por Ele mesmo, executada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. A salvação do seu povo e a consequente felicidade desse mesmo povo são subordinadas à glória de Deus. Paulo diz que o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amados, a glória do Pai só se torna visível a nós quando, pela fé, contemplamos o esplendor da glória de Cristo, o Deus encarnado. John Owen diz que um dos maiores benefícios para um crente neste mundo e no porvir é considerar a glória de Cristo. Deus te abençoe, que eu e você possamos considerar a glória de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.